Olá pessoal, professor Tomás aqui com vocês nas nossas aulas de História. A gente vai falar um pouquinho sobre o comércio entre o continente africano e o continente americano, mais especificamente falando sobre o território brasileiro. Beleza? Prosseguindo, vamos lá, um pouquinho falando sobre a relação de escravidão, né? O comércio entre a África e a América não só se deu em matérias-primas e aquela coisa toda, se deu também em pessoas, né? O comércio de escravos. Então teve várias mercadorias, vários produtos, e infelizmente pessoas foram consideradas aí como mercadorias e colocadas aí nessa relação comercial entre a América portuguesa, entre o Brasil, né, que pertencia a Portugal, era uma colônia de Portugal, e entre o continente africano, que tinha lá as suas relações também com povos, né, com reinos africanos. Olha só, pessoal, a gente tem que entender que na história da humanidade teve diferentes formas de escravidão, né? Então a gente teve na Grécia, desde ali no Egito, nós tivemos um tipo de escravidão, embora não fosse a maioria da sociedade, mas tivemos escravidão no Egito, tivemos escravidão ali na região da Mesopotâmia também, tivemos escravidão, na China teve escravidão também, então, ou seja, então teve várias formas de escravidão ao longo da história da humanidade. E aí a gente tem um conceito, uma explicação referente ao que seria, o que é a escravidão. É um conceito muito mais amplo do que isso aí, mas só uma explicação para a gente ter uma ideia do que seria escravidão, uma explicação mais simples para a gente entender. Escravidão é exploração de determinado indivíduo, de determinada pessoa, devido a uma condição de subordinação. Ela está subordinada a uma determinada pessoa. Uma pessoa está subordinada a outra, né? A outro indivíduo. Ou grupos, ou várias pessoas, vamos dizer assim, considerados socialmente superiores. Então, sociedades que se classificam socialmente superiores, elas vão, digamos assim, subjugar, né? Estar sob influência, uma influência sobre determinadas pessoas. Isso é condição do escravo, isso é condição de escravidão. E a gente observa a chamada escravidão moderna, que é justamente essa escravidão que foi imposta aqui no nosso território, com as populações ali da África, né? Trouxeram populações da África e impuseram a escravidão a elas aqui em terras americanas, né? Do continente americano. Prosseguindo, vamos dar continuidade ao nosso processo. Olha só, tipos de escravidão. E aí a gente vai entender um pouquinho a respeito desses tipos de escravidão. Várias formas de escravidão surgiram aí ao longo da humanidade. Tem aí ao longo da humanidade, como a gente já citou. Escravidão interna na África, a escravidão em Roma, outra forma de escravidão que a gente observa também. A escravidão na África não se assemelhava também à escravidão no Brasil. Inclusive, no continente africano, nós tivemos aí escravidão, para você ter ideia, né? Então, como eu havia falado, nós tivemos escravidão no Egito Antigo, embora não fosse a maioria da população. Nós tivemos escravidão na Mesopotâmia, nós tivemos escravidão na Grécia Antiga, e eles eram adquiridos de que forma? Eram prisioneiros de guerra, é o que a gente vai observar aqui. Ok? Nós tivemos escravos em Roma, nós tivemos escravos aí nessa relação dessa escravidão moderna que a gente falou, e a escravidão também no continente africano, como a gente pode observar aqui. Dentro do continente africano nós tivemos um tipo de escravidão. Porém, era diferenciada a escravidão que ocorreu lá na África com a escravidão que ocorreu aqui no Brasil. Ok? A escravidão na África não era um estado eterno. A gente já entende por aí. Não era a condição do cara se tornar escravo no continente africano, ali de tribos africanas, ele não passava o resto da vida como escravo, não. Ele poderia ganhar, adquirir a sua liberdade. Um detalhe também que a gente pode observar. No continente americano, nas sociedades da Mesoamérica, os incas, os maias, os astecas também, eles tinham escravos. Então, tinham escravizados aqui também nas sociedades americanas, né? Pré-colombianas. Antes da chegada de Colombo, nós tínhamos aí também escravos. E eles poderiam adquirir a sua liberdade. Tem textos, tem estudos que dizem que eles poderiam ganhar a sua liberdade a partir de um determinado evento, acontecimento. Na Grécia também era a mesma coisa, em Roma também era a mesma coisa. Agora, a escravidão imposta aqui no Brasil era diferente. O cara provavelmente naquele período auge, né, de maior esplendor, de maior, digamos assim, auge da escravidão aqui no Brasil, o cara nascia, era adquirido como escravo, vamos dizer assim, e acabava morrendo como escravo. Beleza?
Então a escravidão na África não era um estado eterno, não era motivada somente por fins econômicos, mas sim como forma de aprisionamento de quê? Inimigos de guerra. Em épocas de guerra se adquiriam escravos, tribos que lutavam, que brigavam com outras tribos, adquiriam ali as populações que eram submetidas à escravidão. Sobrevivência a períodos de escassez de alimentos. Às vezes um determinado povo, grupo ou pessoas estavam com situações de dificuldade alimentar, para poder sobreviver se doava, se vendia como escravo. Na China também a gente tem exemplos de escravidão. Na China, um filho rebelde, entendeu, Rubens? Um filho rebelde, não que você seja, né? Mas só para a gente exemplificar. Um filho rebelde na sociedade chinesa, claro que não como um todo, mas em algumas tribos, vamos dizer assim, da sociedade chinesa, também em alguns períodos da sociedade chinesa, ele poderia ser vendido como escravo, né? Entregue ali à escravidão. Beleza? Na Grécia, em Roma, o escravo, ele se tornava escravo a partir do endividamento, quando ele não conseguia pagar em um determinado período, não foi toda a história da Grécia Antiga ou de Roma Antiga, mas em um determinado período da história da Grécia Antiga e de Roma Antiga, se o cara não conseguisse saldar, pagar as suas dívidas, ele se vendia como escravo. Deu para entender a ideia, né? E entre várias outras situações. Agora, o que a gente tem que entender é a escravidão que foi imposta aqui pelos portugueses. Essa sim foi com objetivo, com intuito comercial, de ganhar riquezas, lucros, beleza? E aí a gente tem vários membros da sociedade africana que se tornaram escravos, inclusive da nobreza africana, que lá na África, em tribos africanas, em reinos africanos, eram nobres, eram reis, eram rainhas, aquela coisa toda, e vieram para o Brasil e se tornaram o quê? Em condição de escravo. Não só no Brasil, também nos Estados Unidos, também ali nas Antilhas, na América Central também, a gente teve essa situação de escravidão. Então, vários grupos sociais que eram nobres no continente africano acabaram se tornando escravos aqui na nossa região. E a gente tem esse exemplo, né? Um exemplo aqui de Chico Rei, que é uma narrativa oral, né? Um conto, conta-se a história oral de Chico Rei, que era um monarca africano, que chegou ao Brasil em 1740, consegue comprar a alforria dele, torna-se um respeitado e estimado ali na região de Ouro Preto, em Minas Gerais, né? Torna-se um membro estimado ali da sociedade de Ouro Preto em Minas Gerais. É um exemplo que a gente tem. Lembrando que ele era um monarca, ele era um rei africano, de alguma tribo africana naquele momento. Ok? Prosseguindo, e a gente tem aqui outro exemplo, né? Da rainha guerreira Aqualtune. É isso? Aqualtune era uma rainha, né? A gente tem as informações dela aqui, uma personagem que eu, na minha pesquisa, eu acabei descobrindo aí para a gente passar para vocês, né? A resistência africana, ela vai envolver vários fatores, inclusive de membros que vieram do continente africano, que eram nobres lá e vão continuar fazendo resistência à condição de escravo que ele se tornou aqui nos nossos territórios, no território brasileiro, vamos dizer assim. Então, essa rainha guerreira Aqualtune é um dos principais nomes da resistência afro-brasileira contra a escravidão e o racismo aqui no nosso território, né? Era princesa, filha do rei Manicongo, ali na região do Congo também, liderou 10 mil pessoas durante a invasão contra seu reino, veio para o Brasil, especificamente ali para a região do Recife, foi vendida como escrava reprodutora, ou seja, aquela escrava que iria ser utilizada para gerar vida, e essa vida ia ser o quê? Escravos, novos escravos. Então, o papel dela, o objetivo dela, da escravidão dela, era justamente isso aí, uma escrava reprodutora, para você ver como é que infelizmente era tratado o ser humano naquele período, né? Foi estuprada, numa fazenda ali de Porto Calvo, foi estuprada e depois consegue fugir, faz uma liderança e vai para um importante quilombo que a gente já conheceu, já falou e já comentou sobre ele, que é o Quilombo dos Palmares. Inclusive, ela é considerada, né, ela é tida historicamente, falada, comentada como a avó de Zumbi dos Palmares, que foi o principal líder ali do Zumbi dos Palmares, né? Aliás, é o principal líder ali dos Palmares, melhor dizendo. Então, todas essas informações aí dessa importante rainha aí, que serviu como uma importante resistência afro-brasileira. Beleza, pessoal? Prosseguindo, vamos seguir adiante, né? E aí,
o lucrativo comércio de escravos. O que vai acontecer? A relação de comércio, diferentemente do que a gente já citou, por isso que a gente já citou as várias formas de escravidão que tinha, que antes dessa relação que nós tínhamos aí, inclusive no continente africano, aquela condição de escravizado, que era por guerra, por uma condição de necessidade de sobrevivência e tal e tudo mais, diferentemente dessa condição, a condição de escravos aqui no nosso território, que foi imposta por Portugal aqui no Brasil, ela vai ser justamente uma condição comercial, de negócio, de lucratividade, ou seja, eles buscavam, através da mão de obra escrava, ganhar dinheiro, porque se adquiria o escravo lá, fazia-se a troca do escravo lá, e quando ele vinha para cá, ele rendia muito dinheiro para o traficante de escravo, para o comerciante de escravos. Beleza? Antes de 1530, a primeira expedição que trazia africanos escravizados para o Brasil, já existia exportação para alguns lugares da Europa. Então, antes daquela escravidão que foi imposta aqui, né, os povos africanos que foram trazidos para cá na condição de escravo no Brasil, já existia também essa condição de escravizados lá, que eram retirados do continente africano, levados para a Europa também. Mas não era um ciclo tão contínuo, ou seja, não era tão frequente, não era um ciclo, não acontecia constantemente isso aí, né? Como aconteceu aqui no Atlântico, essa relação África-América Portuguesa, África-América Portuguesa, né? Pois em vez de exportar somente objetos preciosos e mercadorias, passaram a transportar mão de obra para que girasse ainda mais a economia da América Portuguesa, à base da mão de obra escrava e já não mais somente indígena. Então, essa relação passou a girar a economia através da utilização da mão de obra escrava. Ela vai substituir a mão de obra indígena, a mão de obra escrava indígena, ou seja, os portugueses vão deixar de estar escravizando os indígenas aqui e vão começar a escravizar os africanos, porque viram maior lucro nessa condição, nessa situação. Beleza, pessoal? Eu acho que a gente fica por aqui, viu? Vamos dar uma olhadinha, ficamos por aqui. Nós temos a correção dos exercícios da semana passada. Vamos lá. Quem foi Mansa Musa? Só para a gente identificar, pessoal, eu esqueci de comentar com vocês semana passada, Mansa era um título, como se fosse rei, imperador, César, aquela coisa toda, né? Então, Mansa era um título da nobreza e Musa era o rei, né? Esse rei aí do Império Mali. Foi um importante rei de Mali, responsável pela expansão do império e considerado o homem mais rico do mundo até os dias atuais. Segunda questão, o Atlas catalão, criado no século XIV, servia para guiar os viajantes ao redor do mundo, então conhecido na época. Tá? A afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira, verdadeiríssima, beleza? Terceira questão, o que fez Mansa Musa quando passou pelo Cairo e quais as consequências de seu ato? Doou tanto ouro para a população pobre que a economia local sofreu uma inflação e crise financeira por muitos anos. Beleza, pessoal? Aqui eu vou tomar cuidado para a gente não cortar, mas vamos lá, eu vou ler direitinho aqui para vocês entenderem. Ficou muito baixo esse slide, mas vamos lá, ó. Quarta questão, eu pedi o quê? Cite que produtos eram comercializados no Império Mali, pelo Império Mali. Produtos como cavalos, ouro, sal, artigos de luxo, escravos, etc. Perceba-se que, assim como a gente falou, né, existiam escravos ali nos reinos africanos, como por exemplo esse reino africano, né, o Império Mali, mas não era igual à escravidão que foi imposta aqui. Ok? Prosseguindo, nossos referenciais bibliográficos, nós temos mais um slide que é justamente nossa mensagem. Olha só, uma frase de Friedrich Nietzsche. Vocês vão conhecer no futuro quem será Friedrich Nietzsche. Quem foi Friedrich Nietzsche? Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!